domingo que vem, todo segundo domingo, sobre a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então, se você quiser aprender um pouco sobre a denominação batista, venha para a escola dominical no próximo domingo, e sempre aos segundos domingos estaremos fazendo esse estudo. Vamos começar dando uma pincelada um pouco no domingo que vem sobre a história dos batistas no Brasil e no mundo, quando chegou para o Brasil, para depois entrarmos na declaração. Por quê? Para você conhecer um pouco da sua história. Para que você entenda a declaração, é preciso que você saiba como surgiu, qual foi a primeira igreja. Vamos gastar um pouco de tempo nisso, nessa questão histórica dos batistas brasileiros e dos batistas do mundo, como a irmã falou, que teremos a Aliança Batista Mundial esse ano. Vamos aprender um pouco da nossa denominação e saber um pouco da nossa identidade, porque precisamos precisamos entender um pouco, conhecer um pouco da nossa identidade. Então venha no próximo domingo para EBD. Nossas dívidas sendo pagas pelo nosso credor. Você já teve uma dívida que foi paga por alguém? Às vezes nós paramos diante de alguém com uma dívida e não temos condições de pagar essa dívida, declaramos ali que não temos condição e essa dívida é perdoada. Mas tem gente que não perdoa a dívida. Tem gente que até mata por causa de dívida. Tem gente que morre por causa de dívida. Você já teve uma dívida paga pelo seu credor? Gálatas 1, de 1 a 5, nos mostra que nós tivemos uma dívida que foi paga por aquele que deveria receber aquela dívida. Às vezes, nós olhamos para Deus e entendemos Deus um ser difícil de entender. Porque a palavra nos mostra algumas coisas que fica difícil você entender Deus. Vamos ler esse texto e tentar entender melhor. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Pai querido, nós queremos, Pai, te agradecer mais uma vez e pedir que teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Espírito Santo passeie, Pai, em nosso meio, que possamos entender o que tu tem para nós, Pai, nesta noite sobre esse texto, Pai. Esvazia-nos e usa-nos como o Senhor quiseres, Pai, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Credor é aquele a quem devemos alguma coisa. Esse credor ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Esse é o credor, é a definição de credor. O que acontecia quando não pagava o que se devia ao credor? A Bíblia, eu costumo dizer que a Bíblia ela fala de todos os assuntos. E quando nós olhamos para essa parte, a Bíblia também fala desse assunto. Segundo a Reis 4:1 nos mostra o que acontecia com alguém que devia e não tinha o que pagar. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Filho pagava a dívida, Filho era moeda, pagava a dívida. Então, no Antigo Testamento, nessa época, se a família estava devendo alguma dívida e não tinha condições de pagar, o credor podia ir à sua casa e pegar alguém ou componente daquela família para que a sua dívida fosse quitada. Para que a dívida fosse quitada. Qual é o credor mais conhecido da Bíblia? Fabiane, me faz um favor, diminui esse zoom aí no branquinho. Qual é o credor mais conhecido da Bíblia? Quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos mostra alguém
que era responsável por cobrar as pessoas. E Jesus, passando adiante dali, viu sentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse: segue-me, e ele seguiu. A gente olha para Mateus e percebe que ele seguiu a Jesus. Mas onde ele trabalhava? Qual o local de trabalho de Mateus? Mateus trabalhava num local que muitos queriam trabalhar, mas era um local onde os funcionários não eram muito vistos, né, pelas pessoas que tinham que chegar ali para cumprir uma obrigação. Todo mundo tinha que chegar ali diante de Mateus e pagar alguma coisa. Com certeza ele não era uma pessoa tão amada pelas pessoas. E agora, em março ou abril, né, vem o leão também, que a gente não ama tanto, né? E vai dar aquela fisgada na gente. Com certeza, né? O leão e Mateus aí deve ter algum parentesco, né? Mas Mateus era um dos credores mais famosos, mas existia outro também. Zaqueu era um credor que ele se converte. E aí eu percebo, né, uma das conversões mais bonitas, né, que eu conheço é a de Zaqueu, porque quando ele se converte, Jesus manda que ele descesse da árvore, né, que ele iria estar em sua casa. Ele desce da árvore. Zaqueu quem era? Era o chefe dos publicanos. E quem eram os publicanos? Eram os coletores de impostos. É como se a Receita Federal tivesse os seus agentes que batessem na sua casa e dissesse: olha, eu vim cobrar o imposto. E você tinha que pagar. Né? Hoje é descontado direto, né, da pessoa física, a pessoa jurídica desconta direto da pessoa física e passa para a Receita, que é o imposto de renda. Diz o texto: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Olha que conversão bonita. Mas por que Zaqueu diz isso? Meus amigos, meus irmãos, eu creio que ele tinha consciência tranquila. Quando ele fala que daria 4 vezes mais, né, eu creio que ele pensou: não, eu sou honesto. Eu sou honesto. Eles não vão conseguir chegar diante de mim e mostrar alguém que eu defraudei. Eu creio que Zaqueu era uma pessoa honesta. Por isso ele lança esse desafio para Jesus: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Às vezes a gente encontra conversões bonitas. Uma das maiores conversões bonitas que eu conheço, né, nesses tempos é de uma pessoa que foi a uma igreja, mas ele havia cometido determinado crime e, para azar ou sorte dele, né, não sei, ele ouviu aquela mensagem e se converteu. E ele então chega diante do pastor e diz para o pastor: e agora, pastor? Aí o pastor diz para ele: você que decide. No outro dia ele bate na porta do delegado e diz: doutor, eu fiz isso, isso e isso. A pena daquela pessoa geraria em torno de 30 anos de cadeia. Ele se converteu, foi lá, bateu na porta, se entregou e cumpriu a sua pena. A sua pena que estaria em torno de 30 anos ou mais, o máximo é 30 anos, a pena se cumpre no Brasil. Ele com 5 anos, em torno de 5 anos, estava na rua. Aí a gente vê o que Deus age quando você se converte verdadeiramente. Ele teria que ficar cerca de 30 anos preso para pagar a sua dívida com a sociedade. Porque quando alguém fica lá preso, ele está como que pagando a dívida com a sociedade. Mas, né, com a intenção de ser recuperado pelo sistema penal. Mas infelizmente o sistema penal não recupera. Muitas vezes a pessoa sai de lá pior do que entrou. É uma das conversões mais bonitas que eu conheço nos últimos tempos. Mas será que nós agiríamos assim? Você tem algum credor na sua vida? Você tem algum credor na sua vida? É hora da gente parar para pensar: será que eu tenho? Será que eu devo alguém? Será que eu esqueci de pagar alguém? A gente tem uma dívida, sim. O credor universal da humanidade. Quem é esse credor universal da humanidade? Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o nosso credor universal. Nós temos uma dívida com Ele, uma dívida nossa que Ele pagou e assumiu a nossa dívida. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. Qual é a principal característica de um credor? Ele quer receber. O credor, ele quer receber. Não importa de quem ele vai receber, mas ele quer receber. Há dívidas que você deve, mas se qualquer outra pessoa chegar e pagar sua dívida, né, o credor ele não quer saber, ele recebe. Lembra da pergunta sobre impostos feitos, né, a Jesus? Se era lícito pagar impostos, o que Jesus disse para Pedro? Pedro, vai pescar, você vai pescar um peixe, tira 2 moedas e você paga o meu imposto e o seu. Jesus não foi olhar pagar o imposto, Pedro pagou por ele. Pedro tirou, foi olhar, pescou o peixinho, tirou 2 moedas da boca do peixe, foi isso que Jesus falou para ele, e com aquelas 2 moedas, Pedro pagou o imposto de Pedro, devido a Pedro, e imposto devido a Jesus. E hoje, as pessoas podem também pagar a dívida uma da outra. Não é comum isso acontecer, mas algumas pagam, principalmente quando é dívida de filho. Mãe principalmente faz isso demais, né? A transferência da dívida com o Deus Criador. Quando Adão pecou, a humanidade ficou com uma dívida com o Pai, a dívida do pecado, irmãos. A dívida do pecado, ela tinha um preço alto. Ela tinha um preço alto e ela não tinha perdão, ela tinha que ser recebida. Ela tinha que ser recebida. Deus não perdoaria essa dívida do homem. Falamos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas a dívida pelo pecado, Deus tinha que receber essa dívida. E Ele só receberia de alguém puro, santo, imaculado, sem pecado. Mas já estava nos planos de Deus quem pagaria a dívida se o homem ficasse devendo a Ele. Se o homem pecasse. Já estava nos planos de Deus quem pagaria a dívida do homem. Jesus Cristo é Deus. João 10:30, né, é Jesus dizendo, eu e o Pai somos um. Então o que nós podemos concluir daí? Se Jesus diz que eu e o Pai somos um, Ele e o Pai é a mesma pessoa, e nós devemos a Deus, nós também devemos a Jesus. É lógica. João 1, 2 e 3 vai dizer, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus fez tudo isso, junto do Pai. Nada do que foi feito se fez. Então nós temos com Ele a dívida da criação. Nós temos com Ele a dívida que Ele pagou pelos nossos pecados. Nós temos com Ele, sim, algumas dívidas. Mas a dívida que eu quero que nós pensamos nesta noite é a dívida que Ele pagou pelos nossos pecados. Quando o credor paga a dívida, né? Quando o credor paga a dívida, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Ele se deu a si mesmo por nossos pecados. Era o homem que teria que pagar essa dívida a Deus, e Jesus ali na cruz, né, como Deus, Jesus na cruz, quando Ele leva sobre si os nossos pecados, Deus o abandonou, Deus o deixou de lado. Mas Ele paga os nossos pecados ali na cruz. Por isso que o texto diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Alguém tinha que pagar uma dívida, que não podia ser perdoada. E o credor não podia deixar de cobrar. No entanto, ninguém tinha condições de pagar essa dívida. A dívida do homem, ela não poderia deixar de ser, né, quitada. Alguém tinha que pagar por essa dívida. E Jesus era o homem perfeito. João, quando estava batizando no Jordão, né, Jesus vai até ele e João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 2 e 3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E parafraseando, né, esse versículo, nós podemos dizer, tira o pecado do homem. Né, como falamos hoje de manhã da natureza, que pecado a natureza tem? Que pecado o mundo que Deus criou tem? Esse texto fica melhor entendido quando nós, não é o trocarmos a palavra, mas é pensarmos no lugar do mundo, o homem, que tira o pecado do homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem.
O homem é pecador e só Jesus tira o pecado dele. Deus é difícil de explicar. Deus é difícil de entender. Por isso que falamos no início, né? Às vezes nós queremos explicar Deus, às vezes nós queremos entender Deus e ficamos numa situação complicada ou deixamos alguém numa situação complicada. Então nós não devemos tentar explicar Deus. Ele é tão difícil de entender que às vezes nós vamos tentar explicar Deus para alguém e complicamos a situação. Então não tente explicar Deus. O inexplicável, ele não pode ser explicado. A criatura não consegue explicar o Criador na sua totalidade, né? Nós somos finitos e vamos explicar o infinito como? Nós queremos explicar Deus muitas das vezes, sim. Mas quando nós vamos explicar Deus para alguém, às vezes a gente complica mais a situação dessa pessoa. Deus é difícil de explicar. Quando nós tentamos explicar Deus para alguém, complicamos mais a situação daquela pessoa que queria entender Deus. Sabe aquele professor, né, que vai explicar a matéria e o aluno está com dúvida e o aluno fica com mais dúvida ainda, né? Às vezes acontece isso. A pessoa está querendo, está sedenta de aprender sobre Deus, está com vontade de aprender a palavra de Deus, está querendo aprender sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, e nós vamos tentar explicar e complicamos mais a cabeça daquela pessoa. Como explicamos Deus? Nós começamos muitas das vezes explicando que Deus é bom. Já parou para pensar nisso? Que nós, quando vamos falar de Deus para alguém, nós começamos normalmente dizendo que Deus é bom, Deus é maravilhoso, né, que Deus é amor. Aí você encontra alguém que começa a questionar. Qual é o questionamento de quem quer entender Deus, né? Se Deus é bom, às vezes a pessoa diz para você: onde é que ele estava quando meu marido morreu? Talvez a pessoa vai dizer para você: onde estava quando meu filho morreu? Você está dizendo para a pessoa: Deus é bom. Você acabou de dizer que Deus é bom. Aí ela diz para você: onde é que Deus estava quando meu filho morreu? Onde é que Deus estava quando meu filho entrou para o mundo das drogas? Onde é que Deus estava quando aconteceu aquele desastre que dizimou toda a minha família? Onde é que Deus estava? Às vezes nós temos, né, esse costume, esse hábito de começar explicando Deus, dizendo: não, Deus é bom. Deus é o Criador. Deus fez isso, Deus fez aquilo. E acabamos complicando, né, a cabeça da pessoa. Onde estava Deus, se Deus é bom? Mais difícil de explicar Deus é entender Deus. Às vezes eu confesso que eu tenho que parar para entender, né, e pensar bastante quando tento não só explicar Deus, mas entender Deus também. Porque fica difícil entender por que Deus faz algumas coisas, né, que a gente pensa: mas eu jamais vou fazer isso. Eu jamais, às vezes as pessoas dizem: eu jamais vou perdoar fulano. Mas Deus perdoa. Deus perdoa qualquer um. Da mesma forma que não devemos explicar Deus, não devemos tentar entender Deus. Se você depender de entender Deus para aceitar a salvação que Ele oferece a você, não queira entender Deus. Às vezes a pessoa quer entender Deus para que ela passe a aceitar, né, Deus como Criador, possa aceitar Deus, né? Ela quer entender. E às vezes nós vamos explicar, nós vamos fazê-la entender Deus, para que ela aceite a salvação que Deus oferece. Mas nós vamos complicar mais a vida daquela pessoa. Às vezes as pessoas só vão tomar uma decisão ao lado de Deus, depois de entendê-los. E isso é complicado na vida das pessoas. Então, se você ainda não tomou essa decisão, não deixe que o fato de você não entender Deus impeça que você o adore. Não deixe que o fato de não entender Deus impeça que você o busque. Não deixe que o fato de não entender Deus não impeça que você tome uma decisão ao seu lado, viver ao seu lado. Explicar Deus é difícil, irmãos, mas não é impossível. Mas a sua criatura, nós como filhos de Deus, pessoas criadas por Deus, jamais vamos tentar explicar Deus no seu todo. Vai sempre faltar alguma coisa. E às vezes nós vamos complicar a vida da pessoa. É melhor a gente mostrar o que Deus fez na nossa vida,
do que tentar explicar Deus para as pessoas. Olha, Deus fez isso, isso e isso comigo. Ele pode fazer com você também. Ele pode fazer com você. Uma das maneiras de entendermos Deus é olhar para Deus com os olhos da alma. Nossa alma, ela veio de Deus e quer voltar para Deus. Quer voltar para Ele. Talvez você não concorde com isso, mas, como foi dito até pela manhã, o agradar alguém. Eu não estou aqui para te agradar. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu estou aqui para falar aquilo que Deus tem colocado em meu coração. Se eu tiver de agradar, eu vou ser ou Deus, com certeza eu vou escolher Deus. Aí, daí de baixo, talvez eu pense em te agradar, mas daqui de cima eu não posso te agradar. Infelizmente. Eu não posso agradar você daqui de cima. Daqui de cima eu tenho que agradar Deus. Uma coisa que você vai pensar agora, talvez você se escandalize. Não se agrade do que vou dizer, ou não se agrade. Sem medo de errar, eu posso dizer que alma tem olhos, alma tem cérebro, alma tem coração e tem sentimento. Será que tem? Alma tem olhos, alma tem cérebro, alma tem coração ou sentimento? Eu creio que tem. Porque quando a pessoa está fazendo algo errado, principalmente os crentes, servos de Deus, começa a fazer alguma coisa errada, a sua alma fica lá encolhidinha dentro dele. Principalmente aqueles que acreditam que perdem a salvação. Batista não acredita que perde a salvação não, gente. Tá? Porque entendemos que quando Deus salva mesmo. Temos pessoas perdidas dentro da igreja. Tá? Temos pessoas que não estão dentro da igreja e não estão salvas. Mas aqueles que estão salvos jamais perderão a salvação. Batista entende assim, que uma vez salvo, sempre salvo. Se você vê alguém fazendo algo que vai estar de acordo, não está de acordo, perdão, vendo alguém dentro da igreja que não esteja de acordo com a Bíblia, com Deus, essa pessoa nunca foi salva. Ela pode estar na igreja há 500 anos, mas ela nunca teve uma experiência verdadeira com Deus. Por isso que nós entendemos que não se perde a salvação. Uma coisa que talvez você não concorde também, a alma deve ter perna. Por que eu digo que a alma deve ter perna? Não deve ter perna. Por que eu digo que a alma não deve ter perna? Porque se a alma de algum crente, irmãos, tivesse pernas, ela sairia correndo muitas das vezes de dentro dele. Por quê? É a sua alma que Deus quer de volta. É a sua alma que faz você se relacionar com Deus. E dependendo do que nós estivermos fazendo, ela vai sentir o desejo de sair para longe da gente, porque sabe que as nossas atitudes vão nos encaminhar para o inferno. Então, se ela tivesse perna, com certeza ela sairia correndo de dentro da gente. Mas ela está aqui, juntinha de nós. Davi, em várias passagens, Davi fala sobre a alma. Quando ele diz para a alma confiar em Deus, ele conversa com a sua alma como se estivesse conversando com alguma pessoa, mostrando a intimidade que nós devemos ter com a nossa alma, e que ela nos entende, ela sente o que nós sentimos também, ela sente a tristeza, ela sente a alegria, ela está dentro de nós, e nós precisamos ter esse relacionamento com a nossa alma, entender o que ela está passando, porque ela sabe para onde ela vai. Ela sabe para onde ela vai. Imagine você com algo dentro de você, que sabe de onde veio e para onde precisa ir, mas quando corre o risco de ir para onde não deve ir. Eu creio que a nossa alma, ela quando entende que nós estamos buscando a Deus, ela se alegra dentro de nós. Ela se exalta dentro de nós. Ela louva a Deus dentro de nós, porque sabe que nós estamos caminhando no lugar certo, pelo caminho certo, que vai levá-la à presença do Pai de novo. Pensemos nisso. Quanto vale a sua alma? Quanto vale a sua alma? Nós vimos uma peça algum tempo atrás em uma igreja, por aqui, justamente o tema, se não me engano, era esse: quanto vale a sua alma? Há pessoas que vendem a sua alma, não sei o preço, e se você quiser ver um bom filme, A Encruzilhada, de 1986, duas pessoas que sabem muito bem o valor da sua alma, Deus e o diabo. Esse camarada, Robert Johnson, ele faz parte do filme, e um deles, duas pessoas, uma delas coloca, faz um acordo com o diabo para que ele fosse um grande guitarrista.
Ele vende a sua alma para o diabo em troca do sucesso, como alguns cantores fazem hoje também, né? Vende a sua alma em troca de sucesso. Mas ele tinha um amigo. E esse amigo, quando descobriu que ele havia feito esse pacto, aquele amigo vai para a mesma encruzilhada e convida o diabo para estar ali e desafia o diabo, querendo a alma do amigo de volta. O diabo diz para ele: só se você me vencer na guitarra. Só que o camarada não sabia tocar guitarra tão bem. Aí é o grande problema, né? Precisava ter um Marquinhos da vida com ele. Aí ele vai, aprende a guitarra e vai para o duelo e vence o diabo e resgata a alma do amigo. Nós precisamos sermos resgatadores de almas que estão caminhando para o inferno. Se você quiser ver esse filme, tem lá no YouTube. Se você não achar no YouTube, tem no meu HD. No HD não daqui, de casa, né? O Deus Salvador pagou a sua dívida, pois Ele sabe o valor da sua alma. Ele sabe o quanto você vale. Por isso que Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário. Ele sabe o valor da sua alma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o texto não diz para que todos tenham a vida eterna. Para que todos não pereçam, mas tenham a vida eterna. O texto não diz isso. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Os que não creem, perecem. A nossa dívida foi paga por Jesus na cruz do Calvário. Você devia ao Deus Pai, ao Deus Criador, e o Filho pagou. Aí eu pergunto: a quem você deve agora? Gente, nós tínhamos uma dívida com Deus, o Deus Criador. Aí Jesus chega, né? Olha, eu vou para a cruz, Pai. Eu vou pagar o preço que o Edmar tinha que pagar, que a irmã Lídia tinha que pagar. Eles não podem pagar porque eles são pecadores, né? Então eu vou pagar a dívida deles. A quem nós devemos agora? A nossa dívida passou para Jesus. Eu gosto sempre de comparar a Bíblia com o direito, né? E sempre quando eu pego na Bíblia e vejo alguma passagem bíblica, algum versículo, né, eu procuro reportar lá ao Código Civil, ao Código Penal, alguma coisa que está ligada ao direito, eu marco. Boto lá uma remissãozinha, né? E com relação à dívida, né, a Bíblia também ali, a nossa dívida com Deus, ela foi subrogada por Jesus. O artigo 349 do Código Civil, ele diz: a subrogação transfere ao credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, ou seja, do credor primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores. Entenderam? Por que Jesus, eu digo que nós temos agora uma dívida com Jesus, tanto na lei dos homens, quanto na lei de Deus? A nossa dívida agora está nas mãos de Jesus. Ele pagou a nossa dívida ao Pai. Ele subrogou a nossa dívida. Ele levou para si a nossa dívida. Mas Ele não disse para você: agora você não precisa pagar não, eu já paguei por você. A dívida agora é com Ele. A condenação do homem na lei dos homens e na lei de Deus, né? Tem a história de um juiz que ele, antes de condenar, né, o réu, esse juiz diz que ele era um cristão, né, e ele, antes de dar a sentença final, ele dizia para o réu: você quer que eu te condene nesse livro, o Código Penal, ou nesse aqui que era a Bíblia? Você escolhe onde você quer que eu te condene. Às vezes, né, por isso que eu falei da relação que a Bíblia tem com o direito, principalmente o direito romano, né? A gente vê muita coisa tendo relação com isso, né? Podemos ser condenados tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus. A Jesus pertence a nossa dívida. Quer o perdão? Quer o total da dívida? Perdão final e total da dívida? O que nós precisamos fazer por isso, se você ainda não tomou essa decisão? A condição do novo credor e perdão final e total dessa dívida é aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. E seguir o que ele determina para ser cristão. Não é só eu dizer: Senhor, eu te aceito, e começar a fazer uma porção de coisa errada por aí. Está aqui os domingos, segunda-feira está lá fora fazendo uma meia dúzia de coisa errada. Não é isso. Não queira entender Deus sem antes aceitar a salvação que Ele oferece a você. Quando nós aceitamos essa salvação que Deus nos oferece, aí fica melhor o entendimento desse Deus.
Você passa a ter um relacionamento com Deus, aí fica melhor que você o entenda. Facilita o nosso entendimento do Deus Criador, do Deus Salvador e do Deus Consolador, quando nós temos essa comunhão, essa relação com Ele. Então não queira entender Deus sem antes aceitar a salvação que Ele oferece a você. Não faça, né, desse não entendimento, né, um impedimento para que você aceite a salvação que Deus te oferece. Que Deus nos dê uma semana de vitórias. Precisamos entender, né, Deus pagou a nossa dívida e Ele quer nos dar vitórias também. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossas mentes e corações, para que possamos, ó Pai, entender, ó Pai querido, dentro do nosso limite, ó Pai. Sei que jamais vamos entendê-lo na plenitude, ó Pai, que Tu és, ó Pai. Mas nós queremos entender melhor a Ti, ó Pai. Nós queremos entender melhor, ó Pai querido, o plano que Tu tens para cada um de nós, ó Pai. Não só aqui na primeira Igreja Batista do Riachuelo, ó Pai, mas quando sairmos desta porta para fora também, sabemos que Tu tens um plano e um propósito em nossas vidas, ó Pai. Então fala conosco, usa-nos como instrumento, ó Pai, nas Tuas mãos, e trabalha em nossas vidas para que possamos alcançar outras vidas, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. E agora que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus e que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira Igreja Batista do Riachuelo, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Que Deus nos dê uma semana de vitórias. Amém.